tá? Então, veja, vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, o que nós estamos vendo aqui agora? Ó, foi o que eu comentei com vocês, ó, né? Nós temos aqui um balanço financeiro de uma empresa, tá? O enunciado está aqui atrás, olha lá, ó, né? Ó, aqui, ó, um estudo da distribuição do balanço financeiro de uma empresa, né? Foram examinados 200 itens de natureza contábil, né, do balanço da mesma. Esse exercício produziu a tabela de frequência abaixo. A coluna de classe representa o intervalo de valores em reais. Então, vamos lá, vamos voltar para cá, porque é melhor eu comentar aqui, ó, né? Então, o que você está vendo aqui, ó? Uma tabela dessa, você tem fórmula para montar, né? Então, montou-se 7 classes, né? Aqui, na primeira classe, são os valores que estão variando de 70 a 90 reais, tá? Que na média da classe é 80 reais. Na segunda classe, de 90 a 110, que na média da classe dá 100 reais, tá? E por aí vai, até a sétima classe, né? Que é de 190 a 210 reais, tá? Que dá 200 reais. Aqui você tem a frequência absoluta, ou seja, né? No balanço financeiro, né, que ele colocou lá de 200 itens, então você tem aqui 10 itens, né, que na média da classe deram 80 reais, você tem 20 itens, que na média deu 100 reais, você tem 50 itens, que na média deu 120 e por aí vai. Aqui você tem a frequência relativa, em termos percentual, tá? Então, esses 10 itens, né, equivale a 5% da minha amostra, esses 20 itens equivale a 10% da minha amostra, esses 50 itens equivale a 25% e por aí vai. Aqui você tem uma coisa importante, né, que é a frequência acumulada, tá? Então, veja, o primeiro, o FI, né, que é o F1 maiúsculo, ele é igual ao F1 minúsculo, que é o 10, você repete, mas você pega o 10, soma com 20, vai dar o 30, que você está vendo aqui. Se você somar com 50, vai dar o 80, somar com 60, dá o 140, até chegar nos 200, tá vendo? Eu botei até de vermelho para vocês entenderem, tá? E aqui é o acúmulo, né, da frequência relativa. Então, o primeiro repete, que é o 5%, 5 com mais 10 dá 15%, com mais 25 dá 40, até chegar no 100%. Tá? Então, essa tabela, né, geralmente, quando você está começando a trabalhar com essas tabelas, o professor pede para você montar isso, né? Ele tem uma tabela de dados, né, não agrupados, e ele pede para você agrupar, e aí você tem que montar essa tabela que você está vendo aqui. No nosso caso, essa tabela está pronta, né? Ela já vem pronta, montadinha, né? Tá? E ele quer que a gente calcule, né, as separatrizes, tá? Então, ó, vamos dar uma passadinha. Então, você tem aqui, né, o cálculo do quartil, tá vendo lá? Então, para eu fazer esse cálculo do quartil, né, vamos lá, eu coloquei todos os nomes aqui para vocês terem, tá? Mas se você observar, ó, aparece esse primeiro termo aqui, né, da fórmula LI, ele é o limite inferior da classe, né, do quartil. Então, ó, vou voltar para a tabela para vocês entenderem quem é quem, né, ó. Vamos pegar a primeira classe, ó. Você tem o 70, que é o limite inferior, e você tem o 90, que é o limite superior da primeira classe, tá? Se você olhar aqui para o I igual a 2, você tem aqui, ó, o 90, que é o limite inferior da segunda classe, e o 110, que é o limite superior da segunda classe. E assim por diante, tá? Ok? Então, só para vocês saberem quem é esse LI que aparece aqui, é o limite inferior. Aqui você tem, né, um termo que é K, que depende do qual é o quartil que você quer, 1, 2 ou 3. Aqui aparece o somatório do FI, que é o tamanho da tua amostra. Então, a nossa amostra tem 200 pontos, né? Então, aqui seria 200, dividido por 4, porque eu quero um quartil, tá? Aí, aqui vai aparecer aqui um F ante, tá legal? Ó, aqui aparece um F ante. Então, vamos voltar para a tabela. Vamos supor, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, é só como ilustração, tá? Eu vou botar aqui
um preenchimento de cor vermelha, só para vocês distinguirem, tá vendo? Ó, vamos supor que esse cara aqui seja a classe, né, do primeiro quartil, tá? Então, veja, na frequência acumulada, você tem o número 30. Aquele F ante é o anterior, é o 10. Ok? Então, se você pegar lá, eu determinei que a classe do primeiro quartil é a segunda classe. Beleza. O F2, né, que é o 30, você tem o I igual a 2 da segunda da classe, que é a segunda classe, que é da classe do primeiro quartil. Anterior a ele, o F ante, ó, é anterior, antes dele, é o 10. Tá? Então, você teria esse 10 aí, que é aquele F ante que eu comentei, que está ali na fórmula. Tá? Ó, vou voltar ele preto de novo. Aí você tem o H, que é a amplitude da classe, tá? Ó, esse Hzinho que aparece, que é a amplitude. Veja, a tua classe de 70 até 90, a amplitude dela é 20, né? Ok? Então, você pega 90 menos 70 dá 20, 110 menos 90 dá 20, 130 menos 110 dá 20, tá vendo lá? Então, veja, ela tem uma amplitude fixa, né? Então, qualquer classe que você pegar aqui, ela vai dar 20, tá? E aqui aparece o FI, que é a frequência absoluta, né? Tá legal? A frequência absoluta, ela tá aqui, né? Ó, o FI aqui, ó, onde quando você soma tudo, dá os 200, tá vendo? Ó? Então, aqui você tem o F1, que é o 10, o F2, que é o 20, o F3, que é o 50, e assim por diante, tá? Ok? Então, é com essa fórmula que eu vou usar, né, para calcular o quartil. Veja, totalmente diferente do que a gente tinha feito até agora. Porque lembra, nós tínhamos a tabela, né, com dados não agrupados, e agora eu tenho uma tabela com dados agrupados, só que com o intervalo de classe, tá? Por isso que a fórmula muda, beleza? Bom, aí no problema, né, ó, ele pede para a gente determinar o primeiro quartil, tá? Ó, então ele fala assim, calcula o primeiro quartil, ok? Então, K igual a 1. Então, a primeira conta que você tem que fazer é essa aqui, ó. Você vai pegar o K, que vale 1, vezes o somatório, que vale 200, e vai dividir por 4. Veja, isso aqui está dando o número 50. Tá legal? Ó, ele está dando 50. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar lá na sua tabela, tá? Então, veja, quem são os valores que são maiores que 50 na frequência acumulada? Ó, na frequência acumulada, maior que 50, você tem 80, 140, 170, 190 e 200. Só que desses valores, ele quer o menor. Quem quer o menor? É o 80. Tá legal? Então, ó, ele vai perguntar para você assim, ó, quem é o menor valor superior a 50 na frequência acumulada? É o 80, tá? Ok? Aí o que você vai fazer? Você não está interessado no número 80, você está interessado no índice, que é o F3, né? Ó, o 80 é o F3. Esse 3 que aparece é o índice, que é o I igual a 3. Então, ele é a classe do primeiro quartil. Então, a primeira coisa que você precisa identificar é quem é a classe do primeiro quartil. Por quê? Porque todos os seus dados vão sair de lá. Ok? Então, ó, a classe do primeiro quartil é a terceira classe. Então, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, né? Ó, eu vou iluminar isso aqui e vou colocar de vermelho para vocês, tá? Ó. Então, veja, o I igual a 3 é a classe do primeiro quartil. Então, todos os dados vão sair daqui, né? Ó. Então, você tem lá o limite inferior da classe, 110. A frequência absoluta da classe do primeiro quartil, 50, né? A frequência anterior, a frequência acumulada do primeiro quartil, que é o 30, ok? Então, tudo vai sair daqui, né? Então, lá, eu coloquei a fórmula, olha lá, ó, o limite inferior do L3, que é o 110, aí você vai substituir lá, ó, aquele K vezes somatório de F dividido por 4, que deu 50, o F ante anterior do 80, que é o 30, a amplitude, que deu 20,
e a frequência absoluta, que é 50. Você pode olhar aqui, né, na terceira classe, olha lá, a frequência absoluta é o 50, tá? Aí você vai praticar um pouquinho de álgebra, né, de aritmética, vai fazer essa conta, né, ó, 50 menos 30 que dá 20, 20 vezes 20 dá 400, dividido por 50 dá 8, você faz 110 mais 8, que dá R$118. Então, o Q1 é 118. Ok? Beleza lá? Então, ele que é o valor do Q1, ele que vai dividir a sua distribuição, né? 25% dos seus valores, dos seus dados, vão estar abaixo dele, e os outros 75% dos seus dados vão estar acima desse valor de R$118. Tá legal? Aí, só para, né, a gente completar, ele pede para a gente calcular o terceiro quartil, tá? Então, o terceiro quartil, no lugar do K, eu vou botar 3. O somatório vai dar 200, dividido por 4, isso aqui dá 150. Aí, de novo, né? Vou voltar lá. Ó, eu vou apagar isso aqui, tá? Que eu tinha colocado de vermelho. Vou colocar de preto. Aí, você vai olhar. Quais são os valores superiores a 150 na frequência acumulada? 170, 190 e 200. Desses valores que estão acima do 150, qual é o menor deles? O 170, que é o F5, né? Então, você vai voltar aqui, olha lá, ó. O F5 é igual a 170, eu estou interessado no índice, que é o 5, então, o I igual a 5 está me dando, né, a classe do terceiro quartil, tá vendo lá? Então, se eu determinei a classe do terceiro quartil, aí eu venho aqui, ó, né? Eu gosto de fazer assim, ó, tá? Eu vou lá, seleciono ele, ó. Esse aqui é a classe do terceiro quartil. Ou seja, quem é o limite inferior da classe? 150. Quem é a frequência absoluta? 30. Tá vendo lá? Quem é a frequência anterior à frequência acumulada? Anterior 170 é o 140, que é o que eu vou usar, tá? Então, eu volto para cá, ó, né? Então, eu tenho aqui o terceiro quartil, ó lá, o L5, que é o 150, o somatório do FI por 4 também deu 150, menos a frequência anterior, que é 140, vezes a amplitude, que é 20, vezes a frequência absoluta, que é 30, né? Saiu tudo daquela coluninha que eu botei de vermelho. Você vai praticar um pouco de álgebra, vai fazer essa conta, né? Você vai ver que vai dar R$156,7. Esse cara aqui é o Q3, tá? Faltou só trocar aqui. Deixa eu colocar aqui Q3, senão vocês vão acabar, né? Olha lá. Então, esse é o Q3, tá vendo? Então, ele é o terceiro quartil. Então, ou seja, 75% dos valores estão abaixo de 156,7 e os outros 25% estão acima, tá? Desses R$156,7. Ok? Dúvida? Querem fazer alguma pergunta antes de eu fazer mais uma conta? Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora vocês estão me vendo aí. Querem fazer alguma pergunta? Nenhuma? Professor. Pois não. Quem está falando? É Ah, Cláudia. a Cláudia, desculpa, eu sempre esqueço de falar. Eu só queria agradecer, já nesse exercício que o professor mostrou, me abriu luz melhor agora na minha mente, viu? Muito obrigada. Legal. Se Parabéns para quiser você. fazer mais exercício, eu gostaria muito, se alguém puder também, mais, pelo menos mais um. Não, eu vou fazer mais um, mas eu vou fazer agora com percentil ou com décil, tá bom? Tá, obrigada, professor. De nada. Então vamos lá, vamos voltar lá, tá? Aqui, ó. Então vamos passar mais um. Olha lá, aqui tem o percentil agora, lá, tá vendo? Ó? Você percebeu que a fórmula é parecida com a outra? O que difere uma da outra? É esse termo que tá aqui, ó, o K vezes o somatório do FI dividido por 100. Tá vendo lá? Lembra? No quartil, esse cara está dividido por 4. No percentil, ele está dividido por 100, porque você vai dividir a sua distribuição em 100 partes iguais. Mas veja, a fórmula agora é muito semelhante. O que difere é só esse pedacinho aqui, tá?
todo conceito que você viu para calcular o quartil, você vai utilizar para calcular o percentil também, né? Então, olha lá, o percentil K vai de 1 até 99, né? Tá legal? Você utiliza o K vezes o somatório do FI por 100, né? Para você ver qual é o percentil que você quer, né? E para ver qual é a classe do percentil que você está querendo, tá? Aí, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, né? Vamos determinar o 10º percentil, tá? Ou seja, o K igual a 10. Então, ó, veja, vai ficar o K, que é 10, vezes o somatório do FI, que dá 200, dividido por 100. Então, ó, fazendo essa continha, vai dar 20, né? Bom, de novo, o que, que você vai fazer? Você vai voltar lá para a sua tabela, né? E você vai verificar quem é o menor valor superior a ele na frequência acumulada. Então, ó, não tinha dado 20? O menor valor superior dele é 30, tá? Então, o F2 é 30, igual a 2 é a classe do 10º percentil, né? Então, vamos iluminar aqui para vocês verem, tá? Olha lá, ó. Então, tá aí, né? Então, todos os dados vão sair daqui, ó. O limite inferior da classe é 90, a frequência absoluta é 20 e por aí vai, né? Anterior ao 30 é o 10, tá? Então, voltando lá, ó. Como ele quer o P10, olha lá. Quem é o limite inferior da classe? É o 90, tá? O K somatório de F por 100, a gente viu que deu 20. O F ante, 10, né? Amplitude, que é 20, e o F2, que é 20, né? Tirou tudo daquela linha lá. Resolvendo, fazendo um pouco de álgebra, a gente chega aqui, o P10 é 100. Ou seja, né? 10% dos seus dados estão abaixo de R$100 e os outros 90% dos seus dados estão acima de R$100. Tá legal? Então, você calculou o 10º percentil. Pronto, tá? Aí ele pergunta para nós assim, qual é o 90º percentil? Né? Bom, o 90º percentil K igual a 90. Então, de novo, ó, 90 vezes 200 dividido por 100 dá 180. Aí nós vamos voltar para cá, né, na nossa tabela, tá? Vamos tirar esse vermelhão, botar um preto aqui de novo. E aí eu vou verificar. Se deu 180, quem é os valores superiores a 180? 190 e 200. O menor é 190. Vem aqui, ó, igual a 6 é a classe do 90º percentil. Então, de novo, ó, quem é o limite inferior da classe? 170. Quem é a frequência absoluta? 20. Anterior à frequência acumulada do 190, 170. Tá? Vamos voltar para cá, lá, ó. Aí, de novo, ó, o P90, 170, que é o limite inferior da classe. O somatório F por 100, 180. Anterior da 170, né, da frequência acumulada, vezes o 20 da amplitude dividido por 20. Um pouquinho de álgebra, você vai chegar nesses R$180. Ou seja, né, o que significa P90? 90% dos seus dados estão abaixo de R$180 e 10% dos seus dados estão acima de R$180, tá? Aí eu vou mais longe ainda um pouquinho. Aí você vai perguntar para mim assim, pô, você calculou o Q1, o Q3, né? Você calculou o P10, o P90, para que serve isso? Ó, aqui, ó, né? O que nós estamos fazendo aqui, ó, é calculando o grau de curtose, né? O que a curtose vai me dar? Na minha distribuição, ela vai me dar o achatamento. Vai dizer para mim se a minha curva é mais achatada ou menos achatada, né? E aí você tem esses nomes que você está vendo aqui, ó, né? Se esse coeficiente de curtose for menor que 0,263, é chamada distribuição leptocúrtica.
Se for 0,263 mesocúrtica, e se for maior, chamada platicúrtica, tá? Ela vai ou a sua curva ela é muito pontuda, né? Ou ela é uma distribuição normal, ou ela é muito achatada. Tá legal? É isso que ela está querendo mostrar para nós. E aí, para fazer esse cálculo, lá, eu preciso do Q3, preciso do Q1, que é a diferença deles, dividido por 2 vezes o P90 menos o P10. Como eu já fiz esse cálculo todo para vocês, né? Basta substituir os valores, você está vendo que vai dar aproximadamente 0,242, né? Então, como esse valor aqui é menor do que 0,263, eu tenho uma distribuição que a gente chama de leptocúrtica, tá? Então, alguém tinha feito essa pergunta para mim, né? Falando assim, você vai ver todo o conteúdo na prova, né? Você vê, se eu pedir para você o achatamento, né? Que é uma matéria que eu não me lembro agora, mas deve ser do 6º, 7º capítulo, né? Você tem, né? Que calcular o quartil, você tem que calcular o percentil, que é uma matéria de separatriz que é de outro conteúdo, né? De outra unidade, tá? Então, a gente não precisa... A gente, às vezes, pode fazer uma pergunta, né? Que envolva vários conteúdos. Mas, veja, nada de excepcional para vocês, né? Tá ok? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Ó, eu vou parar de gravar, tá? Ok?